seguinte, pega esse aqui, você senta aqui do lado. Oi, gente, vamos começar então, tá? Eu sou a Natasha, sou a coordenadora da UTI Pediátrica. E hoje a gente vai falar sobre o protocolo de sedação, né, e analgesia que a gente criou para UTI, tá bom? Então, vou começar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Dá para ver, sim. Sim. Pronto, tá todo mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da sedanalgesia, tá? A ideia da aula não é falar sobre as drogas, né? Assim, a gente é uma equipe multi, então eu não vou focar muito em farmacologia, tá? De drogas, porque eu acho que esse assunto é muito batido, mas vou falar muito mais nas escalas, na avaliação da sedanalgesia, que é o que mais importa no nosso protocolo de sedação, tá? Então, o que a gente vai ter como pontos dessa aula? A gente vai ter 5 pontos principais. Primeiro, a gente saber o que é sedação e o que é analgesia. A gente vai conceituar esses parâmetros, né? Porque eu preciso saber o que eu estou lidando. Se eu vou sedar, eu preciso saber o que eu vou fazer, o que é, de fato, uma sedação. A gente vai falar sobre os efeitos deletérios da dor e também da sedação. A gente vai falar sobre o manejo, né? As avaliações, como eu vou avaliar essa paciente, como eu vou monitorar, que escala eu vou usar. Vamos pincelar com as drogas mais usadas e vamos, de fato, entrar no protocolo da UTI, tá? Então, primeira coisa, o que eu tenho que saber? O que é sedação? Quando eu vou falar para o paciente, eu vou sedar você, este paciente vai ser sedado. O que eu estou fazendo na hora que eu dou um sedativo para esse paciente? Eu estou suprimindo a consciência desse paciente, tá? Mas mantenho as suas funções vitais, então, como a respiração, a deglutição. Então, isso pode ser um tipo de sedação. É claro que quando eu aprofundo essa sedação, os sinais vitais vão sendo alterados e ele vai perdendo à medida da quantidade, da profundidade que essa sedação pode atingir, tá? E aí a gente pode fazer por uma via oral, inalatória ou venosa. Mas lembrando que a sedação, ela tem a ver com a consciência. Então, quando eu tiro a consciência, o ato da consciência desse paciente. E a analgesia? A analgesia é relacionada à dor. Então, é a perda, é eu retirar, né? É você perder ou você retirar a dor, a sensibilidade à dor, né? E aí a gente pode ser induzidos por substâncias químicas, né? Que é o que a gente faz quando a gente toma um analgésico, por exemplo, ou a gente pode ter uma analgia, que é a ausência da sensibilidade da dor por problemas aí, doenças, enfim, diversas, tá bom? E por que é importante que a gente avalie a dor dos pacientes internados na nossa unidade, né? De um modo geral, assim, não na nossa unidade, mas em todo paciente que a gente está tendo um cuidado, a dor, ela é muito importante de ser pensada e avaliada. Hoje a gente já considera a dor como um quinto sinal vital, e muitos falam que ela deveria estar dentro da avaliação dos sinais vitais do paciente, quando a gente faz frequência cardíaca, respiratória, pressão, oximetria e nível de dor do paciente, né? Então, isso deveria fazer parte do nosso dia a dia, da avaliação do paciente em relação aos seus sinais vitais. Mas por que é importante? Por que ela se tornou um quinto sinal vital? Porque a dor pode gerar ansiedade, pode gerar medo, pode gerar resistência a um tratamento, resistência a uma medicação, resistência a um procedimento. O fato de você não tratar adequadamente essa dor, de você persistir esse paciente com dor, ele pode alterar a sensibilidade dos receptores
isso pode causar uma alteração de sensibilidade exacerbada e consequente traumas futuros. Eu posso rememorar esse momento de dor e toda vez que eu lembrar desse momento de dor, eu sentir de fato aumento da frequência cardíaca, respiratória, pressão ao longo da minha vida, né? Então, como eu já falei, ela altera parâmetros vitais, então toda vez que a gente sente dor, a gente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, a gente aumenta a pressão, causa agitação, inquietação e muitas vezes raiva. Quem aqui que nunca, por exemplo, sentiu uma dor muito importante e que ficou irritado, incomodado, e que às vezes você fica até com raiva, porque você não consegue lidar com aquilo ali, você tem desconto na pessoa do lado, não é isso? Uma coisa que eu trouxe para a gente pensar é a avaliação dos recém-nascidos. A gente, por muito tempo, se achou que os recém-nascidos não sentiam dor, porque se eles acabavam de nascer, ou os prematuros principalmente, eles não teriam os receptores da dor formados ainda, então por isso que eles não sentiam dor. E aí eu não sei se quem viveu da neonatologia das antigas, na neonatologia das antigas, a gente não sedava os prematuros, a gente não sedava, a gente tubava o paciente chorando e o paciente acordado, tá? E hoje a gente já sabe que é o contrário, né? Eles já têm sim sinais de dor. Eles não só sentem dor quando eles desenvolvem uma memória pregressa do momento da dor. Então, e a gente já sabe que a exposição precoce à dor vai alterar o limiar no futuro. E quanto mais precoce do desenvolvimento infantil da criança que ela sente dor, mais intensa é essa dor, né? Então, o prematuro provavelmente sente mais dor do que o bebê termo, e o termo sente mais dor, por exemplo, do que um lactente. Então, isso é muito importante a gente trazer para hoje em dia, porque a neonatologia de hoje já leva isso como um fator muito importante, inclusive com escalas para avaliação de dor, né, em prematuros e em crianças termos, e o uso de sedativos e analgésicos nessa faixa etária. E lembrar que toda vez que eu tenho um paciente que tem um sinal de dor, isso significa que ele pode ter, de repente, uma nova lesão. Então, se o paciente está incomodado, não fala, é não verbal, mas está o tempo todo incomodado, de repente ele está desenvolvendo uma lesão posterior, uma úlcera de pressão, ou de repente ele tem uma dor abdominal que pode ser uma apendicite, né? Então, a gente também tem que pensar a dor como um sinal de doença, um dor como um sinal de alerta, né? E aí, assim, eu tenho a dor e todas essas consequências da dor. Mas quando eu uso medicamentos para tirar a dor e sedar esse paciente, eu também tenho as consequências dessa dor e dessa medicação, né? E aí, o que acontece na sedoanalgesia? Se ela é ineficaz, o que acontece? Eu provoco dor e eu provoco ansiedade, eu provoco angústia, porque eu não estou tratando adequadamente aquele meu paciente, né? Só um minutinho, gente. Baixa um pouquinho, meu amor. Viu? É que eu tô com meu parceiro aqui. Então, quando a gente tem uma sedação ineficaz, a gente vai ter um aumento do catabolismo, você vai ter toda a sequência do estímulo doloroso, né? Então, eu vou ter produção de cortisol, vou ter hormônio antidiurético, eu vou ter uma sobrecarga respiratória, eu vou ter o quê? Vou ter hiperglicemia, então eu vou ter os sinais de estresse, né? Porque a dor gera um estresse, tá bom? Quando eu tenho o excesso da sedanalgesia, que seria o lado oposto, eu também posso ter uma deteriorização clínica. Excesso de medicação para sedar pode causar hipotensão, bradicardia, hipotermia. Consequentemente, isso pode gerar uma PAV. Consequentemente, eu posso aumentar o tempo de internação. Consequentemente, eu posso aumentar a dependência e aí a síndrome de abstinência nesse paciente, risco de delírio. Então, a gente tem os dois lados desse componente da sedanalgesia. E sabendo que eu tenho dor, né? Sabendo que eu tenho a ansiedade, a angústia, né? A consciência do desconforto. O que eu posso fazer? Qual que é o nosso objetivo quando eu quero sedonalgesiar esse paciente? Então, quando a gente resolve sedar o paciente, eu estou querendo deixar ele em ansiólise, ou seja, sem ansiedade, em amnésia, que ele não lembre do que ele tem passado, das dores, dos desconfortos, das memórias negativas, né? E cooperação dessa criança
para que a gente consiga, de fato, fazer o que a gente precisa fazer nele. Por exemplo, eu preciso entubar o paciente, eu preciso passar um acesso, né? Eu preciso mantê-lo em ventilação mecânica, para que tudo que eu precise fazer, colher um líquor, e aí melhorar o quadro clínico desse paciente. Então, assim, como que é que eu vou fazer para chegar no meio termo? Como que eu vou fazer para nem ser de mais, nem ser de menos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu quero para este paciente? Que tipo de pseudoanalgesia eu vou querer? Eu vou querer pseudoanalgesia leve? Eu vou querer anestesia geral? Eu vou querer que ele aprofunde? Eu vou querer que ele curarize? Né? Eu vou querer uma anestesia rápida, uma pseudoanalgesia rápida só por um procedimento, uma coleta de líquor, uma punção, enfim. O que de fato eu vou querer para este paciente? Essa é a primeira questão. Segundo, é escolher a melhor droga para a situação. Então, existem drogas específicas não, mas que são melhores para cada situação, né? E o mais importante que também é monitorar o nível de sedação através das escalas, e a gente também tem o Bispectral Index, que é o PIS, tá? Então, primeira coisa, eu tenho a pseudoanalgesia para procedimentos. A pseudoanalgesia para procedimentos, a SAP, é uma escala, né, usada muito na anestesia, porque ela determina os níveis de sedação e analgesia que eu quero para esse paciente. Então, a gente vai desde a analgesia, como a gente tem esse primeiro aqui, né, a analgesia, com o objetivo de alívio de dor sem sedação, eu só quero analgesiar, tá? Eu quero ter uma sedação mínima, ou seja, eu quero diminuir o estado da consciência desse paciente, quero deixá-lo leve, porém tendo comandos verbais, né? Eu quero manter as funções cognitivas, eu não quero alterar a função respiratória, tá bom? A pseudoanalgesia moderada, tá? Que aí você já vai diminuir, aprofundar mais essa consciência, o paciente vai manter os olhos fechados o tempo todo, ele vai conseguir responder aos comandos verbais sozinhos e vai responder ao estímulo tátil. Normalmente aqui a gente aprofunda um pouco mais, às vezes, na endoscopia, por exemplo, né? Então, na endoscopia a gente fica sonolento, a gente responde alguns comandos verbais, mas aí a gente não lembra do procedimento em si, a gente aprofunda, a gente adormece mais e não sente a dor, né? A gente tem também a anestesia e a sedação dissociativa, tá? Que é já quando a gente mais usado, inclusive com a ketamina. A gente tem a sedação e a analgesia profunda, que é a depressão da consciência induzida por medicações, e aí aqui eles não são facilmente despertados, ao contrário da analgesia moderada, que o paciente é facilmente despertado, né? Então aqui a gente já entra para um lugar mais profundo, onde eu já vou ter um acometimento da respiração, então nesse caso aqui muitas vezes é preciso intubar ou dar algum suporte ventilatório para o paciente, tá bom? E na anestesia geral, que é quando você tira completamente a ausência dos estímulos, né? Mesmo os dolorosos. E aí você não tem nem os reflexos de proteção de via aérea. Então, nesse caso, é intubação com certeza, né? Que aí a gente famosa, vai tomar anestesia geral. Então, é porque você sabe que aquele paciente vai ser intubado, né? Porque ele vai ficar completamente sem reação. E aí, o segundo ponto é como escolher a droga ideal. Como escolher a droga ideal para a situação. Então, a gente tem alguns pontos que a gente leva em consideração para a gente escolher essa droga, né? Primeira coisa, o ambiente em que se encontra, né? Se eu estou no pronto-socorro, é um tipo de sedação que eu vou fazer. Se eu estou na UTI, eu tenho outra monitorização, eu tenho outros procedimentos, eu tenho uma outra situação. Se eu estou no centro cirúrgico, é um paciente, sei lá, foi fazer uma cirurgia rápida, eu vou querer acordar rápido. Se eu estou no ambulatório, eu vou fazer uma sedação para fazer um eletroencefalograma, por exemplo. Então, a dependente do ambiente que a gente está, existe um tipo de sedação diferente e uma droga que é melhor para aquela situação. Primeiro ponto. Segundo ponto é a história clínica do paciente. Então, eu vou avaliar por que esse paciente precisa ser sedado, o que foi que levou ele até esse ponto, né? Qual é o quadro clínico desse paciente? A gente sabe, por exemplo, que na IVAS, eu coloquei isso porque é uma coisa muito importante, que na IVAS, o paciente, por exemplo, que entrou para você com síndrome gripal aguda, com uma laringite estridulosa, um quadro clínico de asma,
Hoje a gente já tem correlação com o laringoespasmo em ketamina. Então, o uso de ketamina aumenta 5 vezes mais o risco de laringoespasmo nesses pacientes, tá? Então, aí uma droga que, dependendo do lugar que eu tô, o custo-benefício de eu usar essa droga é questionável, né? Então, assim, eu vou pensar nisso. O paciente, por exemplo, hipotenso, um paciente séptico, eu vou tentar usar uma droga que já não reduza tanto a pressão desse paciente. Por quê? Porque ele já está hipotenso, né? A história pregressa, então o que eu vou ver? Se esse paciente já teve sedações anteriores, se ele teve algum problema durante uma sedação, se ele tem história de via aérea difícil, de uma intubação difícil, o que leva a gente a pensar na avaliação da via aérea. Então, antes de eu sedar esse paciente, eu vou avaliar, eu tenho que dar uma olhada, pensar na via aérea do paciente. Porque caso você tenha alguma intercorrência, você vai ter que mexer nessa via aérea, você vai ter que entubar esse paciente se ele aprofundar demais. Então, a via anatômica adequada é uma via aérea difícil, porque aí você vai ter todo um preparo antes de sedar esse paciente, tá? E o final é se ele tem alguma alergia, porque aí, dependendo da medicação que ele tem alergia, você não vai fazer. E aí a gente tem o que eu vou analisar em relação a esse paciente que eu tô pegando para... Previamente eu vou ver o seguinte, dentro do histórico dele, quem é esse paciente que está chegando? O ASA é um risco que é feito pelos anestesistas, é um risco cirúrgico, então, mas ele acaba sendo muito tratado quando a gente fala de sedação. É uma forma não muito fidedigna de usar no pronto-socorro, mas para eu ter uma noção, se é um paciente já previamente rígido, se é um paciente que já tem alteração, se ele é um paciente que está grave, se ele é um paciente que está em choque. Então, ele já mais ou menos me dá uma noção do risco daquele paciente, tá bom? E aí, aqui a gente tem a classificação da via aérea, tá? Que eu vou passar só por cima, porque a nossa aula não é de via aérea, não é de sequência rápida, nem nada disso, mas que é importante a gente entender, porque quando a gente usa sedação contínua, ou quando você vai fazer uma sedação profunda, a gente vai usar quando? Quando a gente faz procedimentos, ou quando o paciente precisa ser entubado, enfim. Então, a gente precisa lembrar que, eu vou fazer uma sedação por um líquor. Beleza, você vai fazer uma sedação por um quilo. Cargas d'água desse paciente rebaixar, ter alguma coisa, fez um laringoespasmo, porque você fez uma ketamina, e aí você vai precisar manipular a via aérea desse paciente na urgência. E quando eu for manipular essa via aérea do paciente, eu preciso ter uma noção anatômica de como é a via aérea, né? A gente tem dois tipos de classificações de via aérea. Uma chama-se Mallampati, que é essa primeira aqui, tá? E ela vai avaliar pela relação entre o palato e a língua, basicamente isso, o que eu consigo ver, né, daqui. Então, essa aqui é a primeira, Mallampati 1, que ela você consegue ver toda a região, você consegue ver daqui da glote. E aqui você vai aumentando. 1, 2, 3, desculpa. Aqui 1, 2, 3 e 4, onde eu não consigo ver nada, tá vendo? Ó, se o paciente abre, então esse aqui eu sei que vai ser um paciente muito difícil de entubar, tá bom? Os critérios de Heaven são critérios que foram criados para a gente avaliar, fazer uma avaliação rápida da via aérea nos pacientes de emergência. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, é um paciente de uma emergência, porque ele está hipoxêmico, você talvez precise entubar esse paciente. Esse paciente, você pode usar os critérios de Heaven, porque são critérios que são rápidos, que eles têm alguma coisa. E esses critérios de hipoxemia, extremidade de tamanho, alteração anatômica, vômito sanguíneo, problemas de mobilidade cervical, já te dão pré-requisitos para que essa seja uma via aérea de risco, tá? Então, esses são critérios utilizados para determinar o risco da via aérea. E aí, então, a gente viu que a gente vai escolher um tipo de sedação para esse paciente, né? Se eu quero profunda, leve ou só analgesia, que eu vou definir qual é a droga que eu vou usar para aquilo que eu quero, né? E eu vou fazer uma monitorização desse paciente, porque a partir do momento que eu sedar, eu tenho que monitorizar, né? Então, como que a gente vai fazer a monitorização desse paciente? Então, a gente vai fazer monitorização cardíaca e respiratória e as escalas de sedação e analgesia. Quando eu vou fazer um procedimento, né? Então, eu vou colher um líquor, eu vou passar um acesso, eu vou, enfim, fazer um eletroencefalograma, e aí, enfim, pequenos procedimentos rápidos que eu preciso fazer, uma punção, às vezes a gente vai, sei lá, pegar um acesso, o paciente está muito agitado, você ceda ele um pouco para conseguir pegar um acesso periférico, às vezes até passar um pique, enfim.
Então, esse tipo de procedimento, que é um procedimento rápido, a gente vai avaliar a cada 5 a 10 minutos, do mesmo jeito que a gente faz na cirurgia. O procedimento cirúrgico, né, que é um procedimento que tem começo e fim, né, tem um tempo de sedação, é uma sedação que você sabe que vai começar e vai terminar. Você vai fazer avaliação cardíaca e respiratória a cada 5 a 10 minutos desse paciente até o despertar total. Tá? No caso, quando a gente usa sedações contínuas, né, e aí a gente fala já do paciente de terapia intensiva, né, um pouquinho do pronto-socorro, quando vocês precisam usar lá, a gente vai reavaliar esse paciente, além da monitorização respiratória e cardíaca contínua, né, que vai estar ligado lá, a gente também vai fazer as escalas de sedação e analgesia, que o ideal é que sejam feitas entre 4 a 6 horas, né? No nosso protocolo, e a cada 6 horas elas devem ser reavaliadas. E, por fim, um outro tipo de monitorização que a gente tem é o BIS, que é o Bispectral Index, que é uma forma de monitorizar além da escala. E aí, assim, tá, beleza, já monitorizei o meu paciente, isso é fácil, né? Oxímetro, monitor cardíaco, pressão, beleza, isso a gente está tranquilo, tá? Mas e a escala? Que escala que eu vou usar? Porque a gente tem um monte de escala para avaliar a sedação e a analgesia dos pacientes. Então, a escala é muito importante, a definição da escala que vai ser usada no serviço, porque a partir dessa escala é que você vai fazer as comparações. E a escala, uma vez instituída, ela deve ser utilizada, e não só utilizada, mas conhecida por todos. E é muito importante escolher uma escala que seja de fácil entendimento e que qualquer funcionário possa fazer. Então, assim, o técnico de enfermagem consegue fazer essa escala, o físio consegue fazer, a enfermeira consegue fazer e o médico consegue fazer. Então, todo mundo que está na linha de cuidado desse paciente vai saber manejar essa escala de pseudoanalgesia. Então, a gente vai escolher a escala para o serviço, a gente vai avaliar qual é a população que a gente quer trabalhar. Então, no nosso caso, são crianças. Então, primeiro, eu tenho que usar escalas validadas para crianças, né? Terceiro, a gente tem que avaliar se essas crianças que a gente está trabalhando têm algum tipo de deficiência, porque a depender da deficiência dessa criança, ela pode, por exemplo, ter a síndrome de Moebius, por exemplo, que o paciente não consegue alterar a face. Então, como é que eu vou fazer uma escala de face com o paciente que não consegue alterar a face? Né? Como é que eu vou avaliar ele? Se a criança é verbal ou não verbal, porque não adianta perguntar, você está com dor e ela não saber me responder, né? E o cognitivo, a idade do paciente. É diferente você aplicar uma escala num paciente de 19 anos que consegue te definir como é a dor, que tipo de dor que ele tem, aonde, quando começou, como evolui, do que um menino de 9 meses, que só sabe chorar. E aí, como é que você vai fazer para avaliar nesse paciente? Então, a gente também tem escalas de acordo com a idade do paciente. E aí, amiga, bora lá, porque tem muita escala para a gente falar, né? Escala de dor. Eu dividi em 3 faixas para ficar mais fácil. Não trouxe todas que existem, mas eu trouxe exemplos de como a gente pode usar essas escalas de dor. Para os lactentes, as principais que a gente tem são a FLAC, que é o que a gente usa lá no serviço, né, que é acima de 2 meses, e a NIPS, que é uma escala que foi criada para o período neonatal, mas ela pode ser usada até 2 anos de idade. Essas 2 escalas, elas avaliam dor. Então, elas avaliam dor pelo comportamento do paciente. E uma coisa que é muito importante quando a gente vai fazer pelo menos assim a FLAC e a NIPS é que você precisa avaliar pelo menos 2 minutos o movimento desse paciente. Então não adianta você olhar, tá sem mexer nada, e escreveu, e 30 segundos fazer. Não, você tem que ficar parado olhando por pelo menos 2 minutos o paciente para avaliar os movimentos, avaliar a face, para ver se ele se mexe, como é que ele tá. Então assim, essas escalas precisam de pelo menos 2 minutos para serem feitas, tá? Na fase pré-escolar, a gente pode já colocar as escalas facial de dor, a escala facial de dor, a Alter, que é uma escala que a gente mostra para a criança, ela aponta para dizer qual o tipo de dor que ela tá. E aí a gente a FLAC, que a gente pode também usar nessa faixa etária, porque ela vai até os 7 anos, tá? E no escolar adolescentes, eles já têm uma capacidade cognitiva de usar a escala visual analógica, aquela escala numérica, né? Que ele vai apontando e vai tendo os números juntos, para a gente conseguir dizer em que grau de dor que ele tá? Essa escala que eu coloquei aí embaixo, a Doppler-Infant, eu não sei falar em francês, meu francês aí ficou parado no Tupi-Guarani, mas o Doppler-Infant San Salvador 10
é uma escala que foi a primeira escala que foi criada para a gente avaliar crianças com deficiência profunda. Então, é deficiência cognitiva e física profunda. Nesses casos, essa criança, às vezes, por exemplo, ela não consegue verbalizar nada, ela já tem, às vezes, muitas vezes, uma face natural de dor, ela tem alteração neurológica que atrapalha ela de sentir dor, por exemplo, ela é hipossensível, às vezes não consegue movimentar, ela tem algum problema motor que impede a movimentação. Então, nesses casos, foi criada uma escala específica para esse tipo de deficiência profunda, que é isso que a gente vai conseguir colocar em pacientes, numa subpopulação de pacientes muito específica, tá? Aqui é só para eu mostrar para vocês, eu acho que a maioria de vocês conhece essas escalas, pelo menos o grupo da enfermagem, com certeza a FLAC fazem com muita frequência, né? Mas só para a gente entender, a FLAC aqui, ela tem categorias face, pernas, atividade, choro e se é consolável ou não, né? E aí a gente tem que avaliar, vai ver como que ela tem a face, ela tem algum tipo de expressão, as pernas se estão se movimentando demais, se ela está se movimentando muito no leito, se ela está rígida, se o choro, que tipo de choro que ela tem, e se ela é fácil de ser consolada ou não, né? Difícil de consolar ou não. E aí, aqui, essa consolabilidade é uma coisa que chama atenção, porque é um ponto que a gente precisa ver quem é que está consolando essa criança. Quando é difícil, coloca ela, por exemplo, que ela é difícil de consolar ou confortar, é que quando a gente pergunta para o acompanhante dela, dependendo do acompanhante, ele não vai saber o que de fato consola essa criança ou não, né? Será que o que ele está fazendo é o que de fato consola essa criança? Será que ela gosta realmente de abraços? Será que é com carinho que ela consola? Será que é só amamentando que ela consola? Então, a gente só ter essa visão do que é consolar para aquele determinado momento, né? Aqui é a NIPS, que também vai se basear em comportamento, né? Tem um pouquinho aqui da parte fisiológica, que é a respiração, né? Para ver como que está essa respiração, se está muito rápido, ou se está uma respiração normal, tá? Mas ela é basicamente uma escala comportamental. A gente tem aqui a escala visual analógica, né, analógico visual, que é a EVA, que é aqui, ó, a gente põe numerações de acordo com o número, ela vai ficando com a carinha mais feliz, né, ou mais triste, tá? E aqui a ALT, que é também uma escala onde a criança, ela vai olhar. Você tem a escala, você pode... Essa aqui é um exemplo de carinhas de 3 tipos de crianças diferentes, que aí elas podem se identificar, inclusive, mas, por exemplo, eu já vi a ALT fazer com a turma da Mônica. Por exemplo, a Mônica com várias carinhas e o Cebolinha com várias carinhas. Então, você pode, inclusive, criar carinhas, né, que mostrem cada momento em que ela tá da escala, tá? Essa escala já varia, como eu falei, é para pré-escolares, são de 3 a 8 anos. E essas escalas, menos a FLAC e a NIPS, a gente não usa em pacientes que estão com sedação. Para usar essas escalas, o paciente tem que estar sem sedação, tá? E aqui é só para a gente falar um pouquinho da 10, porque eu falei, é só para mostrar para vocês que a escala existe. Ela é enorme, ela é super difícil de fazer, eu não achei nem um pouco prática. Ela vai te dar, o que ela vai? Ela te dá um dossiê basal, então você faz um questionário, que é esse aqui, é um questionário prévio com o acompanhante, com o responsável da criança, da família, então com a mãe ou com o pai, para saber qual que é o padrão dessa criança. Se ela chora habitualmente, em que circunstâncias, se ela tem reações exacerbadas quando a gente toca nela, porque aí você vai saber se isso é natural da criança ou não, se a face dela ela consegue movimentar, se é uma face expressiva, ou se ela não expressa dor, ela não faz... Então, tudo isso você vai saber de base, porque aí você vai ter um relatório basal. Então, essa criança normalmente ela é assim. Porque aí na hora que você for comparar com o que ela está acontecendo com ela, você vai saber se aquela reação é dor ou não. E aí o questionário para avaliação de dor é esse, que é muito grande, são 10 itens e cada item tem vários tipos de reações diferentes. Então, assim, ele é uma escala mais complexa para a gente fazer, tá bom? E quando a gente tem um paciente que está em uso de sedação? Tá, Natasha, o paciente não sedado, todas essas escalas você me falou, beleza, mas e o paciente que está em uso de sedação e ou ventilação mecânica, que, ou seja, não está falando, não está verbalizando, como é que eu vou trabalhar? Que tipo de escala que eu vou usar para esse paciente? E aí, falando disso, a gente tem escalas que a gente vai ter
escalas que conseguem avaliar a dor e a analgesia, e escalas que conseguem avaliar a sedação e a analgesia, e escalas que conseguem avaliar só a analgesia, e escala que consegue avaliar só a sedação. Então, o Comfort B, hoje na literatura, é o que preenche basicamente todos os pré-requisitos para uma melhor escala, entre aspas, tá? Por quê? Porque ele consegue avaliar paciente a analgesia, a sedação, paciente extubado, o paciente intubado, e ele não tem idade, ele pode ser de 0 a 19 anos, tá? Então, é uma escala que você consegue usar com muita facilidade, e é uma escala rápida de se fazer, e é uma escala de fácil entendimento. E é a escala que a gente usou no nosso protocolo, tá? A gente tem outra escala, que é a Haas, e a terceira escala, que é a Ramsay, que também é muito usada no dia a dia, né, principalmente nos adultos também, e que comparada com a Comfort B, quando a gente fala de pacientes sedados, ela mantém os mesmos resultados, tá? Elas são equivalentes quando a gente vai avaliar a sedação, tá bom? Quando a gente fala em literatura, em relação a escalas, a gente chega a ter mais que 15 escalas aí, no mínimo. Eu já cheguei a contar em torno de 21 escalas, mas, de fato, validadas para português, a gente tem poucas, tá? E, como eu falei, nenhuma dessas três tem superioridade. Eu não vou me aderir a muitas escalas, porque seria a gente passar a aula inteira aqui só falando de escala. Eu vou falar principalmente dessas três, tá? E aí, a FLAC eu coloquei aqui, porque a gente lembrar que a FLAC ela pode ser usada, sim, em pacientes sedados e em ventilação mecânica. Então, aqui é a escala o Haas, né, que é Richmond, que é uma escala que ela vai de +4 a -5, de acordo com que o paciente, a agitação do paciente, com a sedação do paciente, tá? Então, aqui eu achei bonitinho, esse aqui eu peguei num site de enfermagem, que eu achei muito legal, a experiência de um técnico de enfermagem, porque ele botou os desenhos bem bonitinhos aqui do lado, e para dizer mais ou menos como é que o paciente está. Então, ele pode estar combativo, que é o RAS +4, né, que é violento e risco para a equipe, muito agitado, que ele está tentando tirar as coisas, agitado, que é os movimentos desproporcionais e brigando com o ventilador, ele está aqui, ó, pi, pi, pi. Inquieto, que está intranquilo, ansioso, mas não está se movimentando muito, e o alerta e calmo, que ele está alerta, né, ele está abrindo o olho, ele está alerta, mas ele está calmo, está tranquilo, está lá estável no leito, né? Tá aqui. E aí ela colocou esses aqui até o 0, mas ela não colocou o resto da equipe. Mas ela não colocou o resto aqui, né, para mostrar como é que ficava. Mas enfim, aqui eu tenho o resto para mostrar para vocês. Se ele for, então, mais agitação. Quando a gente está indo para o menos, -1, -2, -3, -4, -5, a gente está aprofundando na sedação. Então, quanto menor, né, -1, -2, -3, mais sedado o seu paciente está. O bom dessa escala, a parte legal dela, é que você consegue também fazer um rastreio para delírio. Então, quando você pega pacientes acima de +3 ou +4, é interessante que você aplique uma escala de delírio, porque esse paciente pode estar muito agitado por causa de delírio. Ele está em fase de delírio e por isso que ele está agitando, tá? Como eu falei, essa escala não avalia dor. Aí a gente tem a Ramsay, que também é uma escala interessante. A Ramsay, na verdade, ela foi uma escala criada para adultos, tá? E ela foi transposta para pediatria. Ela não foi, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Ela não foi adaptada para pediatria. Eles copiaram, colaram e começaram a aplicar em crianças. E aí começaram a vir os estudos para ver se essa escala, de fato, ela era compatível para a gente usar em crianças. E a Ramsay, ela é compatível porque é sempre comparada com o Comfort B. Então, as escalas vão ser sempre comparadas com o Comfort. E a escala de Ramsay, a Ramsay, ela vai de 1 a 6, como eu coloquei aqui. Quanto menor o número, mais acordado está o paciente. Quanto maior o número, mais sedado está esse paciente, tá bom? Uma das coisas que ele coloca de questionamento em relação ao Ramsay é que, por exemplo, o paciente ansioso e o paciente agitado são coisas diferentes. Ele pode estar ansioso, mas não necessariamente ele está agitado, né? Então, assim, Existem algumas que aí questionam se isso não foi uma questão de tradução na hora que foram traduzir para o português essa escala. Mas isso é só
um comentário para a gente sempre lembrar de quando a gente vai olhar uma escala, avaliar uma escala, a gente ter sempre essa percepção mais cuidadosa do paciente. Também não avalia a dor, né, nessa escala. A gente só avalia a sedação do paciente. E aí, a escala de Comfort, que é a escala que a gente vai usar no nosso protocolo, que a gente usa lá, e que a gente, na pediatria, acaba sendo a escala mais comum a ser utilizada, tá bom? Ela avalia níveis de consciência, ela avalia comportamento, por isso que ela é Comfort B, porque é Comfort Behavior, ou seja, é o conforto do comportamento, né? E ela vai ter uma avaliação, tanto o nível de consciência, se tá calmo, se tá agitado, se ela tem uma resposta respiratória, né? Então, aqui é quando o paciente está em ventilação mecânica, o choro, se o paciente estiver fora da ventilação, eu vou avaliar o choro, se ele não tiver, eu não avalio. Movimento físico, se está se movimentando, se tem tônus muscular e como que está a tensão facial. Então, ela tem uma escala que ela pode chegar até 40, né? E aí a gente tem... A gente pode chegar aqui e a gente vai definir pelos números, né? É uma escala numérica. Então, de 0 a 10 está muito sedado e acima de 22 ele está pouco sedado, tá? Então, a gente precisa sedar mais. Porém, ela tem essa área que eles são gray zone, né? Que é essa área cinzenta aí entre 11 e 22, que aí ele tá confortável, porém, de 11 a 22 são praticamente 10 pontos de diferença. Então, eu posso ter um paciente com 11 que está confortável, com 12, mas com 22 talvez ele não esteja tão... Ele não está confortável, ele já vai estar acordando, vai estar agitado, vai estar se mexendo. Então, às vezes é paciente que não está tendo... Não está brigando com o ventilador, mas está mexendo com mais frequência, está ficando com mais secreção, tossindo um pouco mais. Então, a questão é, será que de fato ele está confortável, né, com 22? Porque 22 e 11 são parâmetros muito diferentes quando a gente vai, de fato, aplicar a escala. Então, assim, ele chama dessa área cinzenta. Então, nesse caso, a Comfort B, é interessante que quando o paciente está nessa área, a gente associa outras escalas para que a gente avalie, para eu tirar a dúvida se esse paciente está de fato confortável ou não, né? E se ele está sentindo dor ou não. Então, quando a gente entra nessa gray zone, nessa área cinzenta, eu vou associar uma escala de dor para confirmar se aquele paciente tem dor ou não tem. E aí, se eu preciso analgesiar ou não. Normalmente, nos protocolos, a gente não espera os 22, a gente não fica de 11 a 22. Os protocolos determinaram o número de 17 para ter um risco menor do paciente de se estubar, de tirar, de perder e de causar algum problema para o próprio paciente. Então, por exemplo, o nosso corte é 17, a gente segue o corte de 17, que é o corte da literatura, quando se usa o Comfort dentro de protocolos de sedação e analgesia, tá? Então, ela, como eu falei, ela vai ter componentes fisiológicos, comportamentais, ela consegue analisar o estresse, ela consegue analisar estresse por dor, estresse por outras causas, a sedação e a analgesia. Então, é de fato uma escala muito completa. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu vou usar duas escalas juntas, Natasha, você vai usar Comfort e outra. Então, a gente lá já usa FLAC, né? Vocês já usam a FLAC, o pessoal da equipe da enfermagem já usa a FLAC com muita frequência. A FLAC é bem utilizada, é fácil de entender. Então, a gente pode associar a FLAC quando a gente vai fazer essa avaliação do paciente. Então, como é que ele funciona? Eu tenho aqui o paciente, né, que tem de 10 até 12, de 12 até 17, aí a partir de 17, né, eu começo a ter uma dúvida, né, porque de 17 a 22, teoricamente, ele está sedado, mas será que ele está sedado mesmo? Então, eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma FLAC aqui e vou ver se ele, de fato, está sedado ou não. Então, se a FLAC me mostrar que ele está com um número muito alto, ou seja, ele está sentindo dor, se foi pontuado para a FLAC como dor, então eu vou melhorar a analgesia e vou deixar minha sedação quieta. Não vou mexer na minha sedação, vou só trabalhar com analgesia. Se a FLAC for baixa, significa que ele está agitado porque ele está pouco sedado. E aí eu vou mexer, não está sentindo dor, mas ele está incomodado com aquilo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais sedação, vou aumentar minha sedação e vou manter minha analgesia, tá? Então é mais ou menos isso. Dentro do protocolo da gente, como é que a gente faz isso? Então aqui é um pedacinho do protocolo que eu vou mostrar o resto para vocês depois. Então o paciente está agitado em risco de intubação, perda de acesso? Tá muito agitado, tá horrível, tá...
aplicar contenção física e sedanalgesia em bolos, de acordo com o plano terapêutico, e a gente vai avaliar, né? Então, eu fiz ao paciente agitado, fiz um propofol, né? E aí eu vou avaliar, né? 10 minutinhos eu vou aplicar minha escala de comfort, tá? Aí eu apliquei a escala e vi que a escala continua maior que 17. O paciente ainda tá com a escala com um valor alto. Aí eu vou vir e vou ver se ele tem sinais de dor. É neste momento que eu posso aplicar a escala de plaque. Então, a escala de comfort está maior que 17, aí eu vou ter que tirar. Tem sinal de dor ou não tem sinal de dor? Tem sinal de dor. E como é que eu vou saber que ele tem sinal de dor se o paciente está entubado, não fala, tá só, não sei se aquilo ali é por dor, se é por agitação? A escala vai te ajudar. Então, você coloca, aí aplica uma escala de plaque. Se ela mostrar que você tem dor, o que você vai fazer? Você vai analgesiar esse paciente. Você não vai dar só um midazolam para ele. Você vai precisar dar um fentanil, uma morfina, um Trabal, enfim, o que for para tirar a dor, uma dipirona que seja. Mas você vai analgesiar esse paciente, tá bom? Então, é esse a parte inicial que a gente tem que saber. Lembrando que grande parte dessas escalas, elas avaliam movimentação dos pacientes, né? A agitação, a movimentação. Porém, se o paciente estiver curalizado, que eles chamam paralisados, como é que eu vou fazer? Se ele está paralisado, como é que eu vou avaliar se ele de fato está sedado? Porque ele pode estar curalizado e não sedado, o que é horrível. E ele pode estar paralisado e com dor, né? O que é muito ruim também. Então, o que a gente vai fazer? Essas escalas aqui, elas não conseguem analisar esse paciente, né? Se de fato ele estiver curarizado. Porque a gente pega, às vezes, paciente curarizado que parece que tá, né, tipo, tomando água ali. Mas, enfim, isso é um alerta para levar em consideração. E uma outra coisa muito importante, 30 segundos, às vezes você faz um comfort muito rápido, você tem que tomar cuidado na hora que a gente vai fazer o comfort, porque você tem que ter pelo menos a avaliação de 1 minuto do paciente, você tem que estar do lado do paciente, olhando o paciente, analisando por ele pelo menos 1 minuto. Menos de 30 segundos de avaliação, ela pode alterar sua visão da escala e você dá uma escala com um paciente muito sedado, por exemplo, ou sedado demais e não ser de fato o que está acontecendo. E aí, a gente tem, o que eu trouxe para vocês a internet, as pessoas, né, adoram escalas, né, os cientistas adoram escalas, as pessoas que fazem seus artigos adoram escalas, e aí falou isso, e agora? O paciente que está com um relaxante muscular, como é que eu vou avaliar? Então, eles fizeram uma escala de comfort modificada para uso com relaxante muscular. Que aí vocês vão ver que diferente da escala de comfort, que ela é praticamente ver comportamento, ele vai usar o quê? Respostas fisiológicas do paciente. Então, ele vai usar pressão, frequência cardíaca, perfusão da pele, reação da pupila, resposta à audição, resposta ao estímulo tátil. Então, ele vai fazer uma avaliação das respostas desse paciente perante alguns estímulos, tá bom? Essa escala, ela não a gente não deve usar no Brasil, por quê? Porque ela não é nem validada por português e ela também não chegou a ser validada para pediatria. Ela tem um estudo só, acho que dão 2 estudos que fizeram validação, mas de fato ela não é uma escala que foi muito estudada. Então, é uma escala que a gente também não tem nem como usar no Brasil, porque ela não tem validação, inclusive em português. O que a gente precisa para poder a gente conseguir usar a escala na nossa população, tá? Então, eu coloquei ela só como um exemplo para vocês, para entenderem um pouquinho que existe essa escala. E aí, a gente também pode usar o BIS, não sei quem já usou, quem já teve contato, mas o BIS é um aparelhinho que a gente coloca assim na testa, né? E liga num monitor, que é esse monitor aqui, né? Os eletrodos na testa, e ele vai pegar as correntes elétricas do eletroencefalograma da gente, ele vai transmutar isso, vai transformar isso em ondas específicas e vai, através de um algoritmo lá muito complexo, vai transformar isso num número. E esse número é o número que a gente avalia para saber se esse paciente está muito sedado, pouco sedado ou bem, né? Então, o BIS, ele faz isso aqui só para vocês mostrarem que ele vai ter algumas questões. Ele vai ter o número, que é o que a gente basicamente vê,
A gente vai estar mostrando o eletroencefalograma do paciente ao longo do período, e ele mostra se aqui embaixo é a linha para ver se como é que fala? Se tá pegando direito, se ele tá de fato tendo uma acurácia na leitura se a leitura tá boa, né? É que nem a curva do oxímetro, tá bom? E aqui é o bis, para a gente entender. Então, aqui, 0 é, tipo, super mega sedado, zero estímulos, e 100 é que tá super acordado, está 100% acordado. E aí, as drogas, né? Como que a gente vai fazer em relação às drogas desse paciente? Nesse momento, eu imagino que vocês já estejam mais ou menos assim, né? Que nem meio caindo de sono. Mas eu vou passar bem rapidinho, que nem essa menina que tá passando bem correndo. Eu vou passar super rápido, a gente vai acelerar agora, né? Nessa fase, porque eu não acho muito legal a gente aprofundar, não. Mas quem quiser pode perguntar, tá bom? Então, a gente tem a classe dos benzodiazepínicos, que a gente usa muito, né? Que a gente tem o midazolam, lorazepam, clonazepam, os diazepams, os pans da vida, tá? Que eles são usam a receptor GABA de ação inibitória. Então, ele vai causar amnésia, ele vai causar sedação, mas ele não causa analgesia. Então, ele é para sedar o paciente, tá bom? Tem vários efeitos colaterais, né? Hipotensão, tolerância, dependência, abstinência, um monte de coisa. Mas mesmo assim a gente usa a rodo, porque é o que a gente tem para usar. A facilidade dele, ele é um bom medicamento, porque ele tem várias vias. Todo medicamento que tem muitas vias diferentes para a gente analgesiar e sedar é um medicamento bom para uso. Aí a gente tem os opioides, né? A classe dos opioides, que é fentanil, morfina, tramadol, nalbufina, que são, eles modulam aí já a dor, eles estão ligados à dor, mas eles causam sedação também, tá? Alguns opioides, na verdade, a morfina principalmente, ela tem uma liberação muito grande de histamina. Então, ela pode causar broncoaspiração, broncoconstricção, ou seja, fazer broncoespasmo, pode causar uma hipotensão reacional, pode causar rash, vômitos, tá bom? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Se o paciente é muito alérgico, se ele já está com um quadro de liberação de histamina mais exacerbado, então tomar cuidado na hora de usar a morfina. E a rigidez torácica, né, que é muito comum no fentanil, é muito mais visto, e ela vem quando a gente usa doses elevadas em bolos. O fentanil a gente faz um bolos, mas é um bolos mais lento, tá? E quando a gente usa mais que 5 microgramas por quilo. Só um minutinho, gente. Antônio, vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Tá muito... Lá pra dentro com a Denise. Viu? Gente, desculpa. Tá muito alto, meu amor. Mamãe tá dando aula. Vai lá pra dentro, vá. Com a Denise. No seu quarto. Gente, desculpa. Maternidade. Enfim. Então, o fentanil, a gente tem essa questão de fazer, fez rigidez torácica, mas às vezes, na verdade, é só um reflexo do paciente. Então, lembrar que mais que 5 microgramas por quilo, a chance de rigidez torácica é muito alta. Na sequência rápida de intubação, eu não preciso ter muita preocupação com a rigidez torácica, porque se você de fato vai fazer a sequência completa, você vai curarizar esse paciente. E na hora que eu curarizo o paciente, eu resolvo o problema da rigidez torácica. A gente tem a classe dos alfa-agonistas, que é a ioprecedex, que é a desmedetomidina, e a clonidina, tá? Esses são muito interessantes porque eles não têm tanta interferência na questão respiratória. Eles têm, a Precedex principalmente, tem um acordar rápido, né? Ele leva o paciente a um padrão natural do sono, vamos por assim dizer, e eles ajudam na redução das crises de abstinência e de delírio do paciente. Inclusive, tem estudos mostrando que o uso você transmutar o paciente de midazolam, fentanil e começar a iniciar o Precedex e já ir reduzindo progressivamente a dose dessas medicações, reduz as crises de abstinência, as síndromes de abstinência. E o tratamento também pode ser usado. O paciente em abstinência, que está muito descompensado, você pode deixar ele com Precedex contínuo numa dose baixinha, que isso ajuda a diminuir as crises, tá bom?
É interessante porque eles também têm várias vias, você vê, intravenosa, intranasal, mucosa oral e oral gástrica, né? E eles são muito bons para procedimentos rápidos, principalmente a clonidina. Foi feito alguns estudos comparando a clonidina com o midazolam para tomografia, ressonância, procedimentos rápidos, e foi visto uma superioridade da clonidina em relação ao midazolam, inclusive pelos efeitos colaterais. A gente tem o Propofol, que eu amo o Propofol. Nossa senhora, é muito prático, muito resolutivo. O Propofol é bom porque ele tem ação curta, ele é rápido, ele dura em torno de 15 minutos, ele ceda na hora, acorda na hora e beleza, tá? Mas ele é só sedativo, ele não é analgésico. Então, se eu quero analgesiar o paciente, eu não vou usar o Propofol, tá bom? Ele é melhor, como eu falei, que tem esse aqui comparando o Propofol com o midazolam, ele é melhor para você fazer esses exames rápidos, tá? Ele tem um acordar mais rápido, ele tem menos efeitos colaterais do que o midazolam. Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, gente. Hipotensão, principalmente se o paciente está hipovolêmico. Então, pacientes que chegaram com históricos antecedentes de diarreia, que estão desidratados, ou que estão hipotensos, ou em choque, você toma cuidado na hora de fazer o Propofol, que você pode piorar a hipotensão, tá bom? A gente tem uma coisa chamada síndrome da efusão aguda do Propofol, que é uma acidose metabólica que você não consegue reverter pelo uso contínuo do Propofol. Quando é que foi visto isso? Quando você usa mais que 4 miligramas por quilo por hora, mais do que 24 horas, a chance dessa acidose metabólica reversível é muito alta. Então, acabou que o uso do Propofol, principalmente na pediatria, foi descontinuado, tanto nas UTIs adultos, se eu não me engano, mas também nas UTIs pediátricas, o uso contínuo dele como um sedativo foi descontinuado. Se usa muitas vezes no centro cirúrgico, por quê? Porque você vai usar menos que 24 horas essa medicação, né? Você vai usar 2 horas, 4 horas durante um procedimento cirúrgico. A ketamina, que a gente usa muito frequente, tá? Ela é um anestésico dissociativo, então ela causa um pouco de analgesia, mas ela vai ter muito mais ação sedativa, tá bom? Coisas que a gente precisa lembrar, ela não deprime o respiratório, o que acaba sendo bom para a gente fazer para procedimentos rápidos, tá? Porém, ela tem alguns efeitos colaterais que não são muito legais, por exemplo, laringoespasmo, apneia transitória, hipersalivação, e tem um fenômeno que eles chamam de emergência pós-sedação, que é o paciente, ele faz a ketamina, e logo depois da ketamina, que você faz, que ele quando começa a acordar, ele começa a alucinar, né, e dá um desconforto, inclusive uma sensação, muitos falam de morte iminente, a sensação de morte iminente. E aí a gente acaba usando o midazolam para poder sedar. Antigamente se falava que para usar ketamina, para esses procedimentos, você tinha que fazer primeiro o midazolam para depois usar a ketamina. Foi visto que isso não fazia diferença, o midazolam não diminui o fenômeno de emergência, então não faz diferença, você vai ter que deixar lá, eu sou midazolam PET, porque caso o paciente acorde dessa forma, você faz o midazolam, tá bom? Lembrando que a ketamina tem muito efeito de laringoespasmo, tá, gente? Então, assim, a ketamina é ótima para paciente asmático, porque ela tem broncodilatação? É verdade, a ketamina ela tem esse efeito colateral. A ketamina é boa para a gente deixar no paciente em CPAP ali e tal. Legal, toma cuidado, porque a ketamina tem aumento do risco de laringoespasmo nesses pacientes. E a gente lembrar que o último guideline, o consenso da Academia Americana de Anestesia contraindica o uso de ketamina em menores de 3 meses. Eles não dizem por que eles contraindicam, mas eles contraindicam. E também tem uma outra coisa, a ketamina em crianças menores precisam de doses maiores porque metabolizam mais rápido. Então não vai ser estranho um bebê pequeno precisar de uma dose maior do que uma criança de 5 anos, que vai precisar talvez de uma dose menor do que o bebê, tá? Não achem isso estranho, não, tá bom? Basicamente, a ketamina, o que eu queria colocar para vocês é isso. Tem uma coisa que eu lembrei, que ela aumenta a hipertensão intracraniana, ela aumenta a pressão intracraniana. Então, antigamente, pacientes que tinham hipertensão intracraniana, a gente não usava ketamina.
Hoje, essa indicação já mudou, não é uma indicação mais absoluta, é uma indicação relativa. A gente usa na hipertensão intracraniana, tá? Você pode usar. O que você não usa hoje, o que mantém com contraindicação para uso da ketamina é massa intracraniana, alterações anatômicas e hidrocefalia. Então, aqui algumas ideias sobre a ketamina, né? O guideline que eu falei para vocês, que o uso do uso intravenoso. E uma coisa interessante, que isso aqui, desde a minha residência, uma chefe minha já usava, ela fazia doses baixas de ketamina, dose subdose. Se a gente fosse pensar em sedação daquele paciente, você dizia, não, tá usando subdose. Mas ela fazia subdose do paciente, por quê? Porque a ketamina, ela dessensibiliza os receptores de opioide. Então, você aumentava o efeito do opioide nos pacientes que já estavam usando há mais tempo, e aí você melhorava a dor do paciente, daquele paciente que às vezes está usando e não está respondendo já ao opioide, tá? O etomidato é uma medicação que a gente praticamente não usa na pediatria. Foi muito utilizado antigamente, era uma medicação ótima, mas começou o que aconteceu. O etomidato, ele começou a provocar, principalmente nos pacientes em choque séptico, uma insuficiência de adrenal. Começou a ter uma relação de etomidato com insuficiência de adrenal. Por causa dessa relação, ele acabou sendo pouco usado. Porque é o que acabou acontecendo. A maioria dos pacientes que a gente usa para fazer sedação na pediatria acaba sendo uma grande parte por choque séptico, né? Sepsis, choque séptico, enfim. E acabou que nesses pacientes você não pode usar o etomidato por isso mesmo, por causa dessa relação. E acabou sendo descontinuado. Mas é uma droga muito boa, tá? Ela tem um efeito de sedação melhor do que o midazolam. Então, esses estudos, a gente sempre, quando vai ver o efeito de sedação, é muito comparado ao midazolam. Por quê? Porque é uma droga segura que a gente conhece há muito tempo já, tá? E que tem muitos estudos para se comparar. Então, ele foi melhor sedado, o paciente é melhor sedado e ele acorda mais rápido, tá? Então, é uma droga muito boa para a gente usar em procedimentos rápidos. E uma droga boa para sequência rápida de intubação. Por quê? Porque ele não altera a pressão arterial do paciente. Então, o etomidato, ele para sequência rápida de intubação no paciente hipotenso, ele é muito bom. O que a gente teve aqui? Eu tenho que colocar que esse aqui é um estudo que mostra na sequência rápida de crianças os efeitos hemodinâmicos e efeitos adversos. E esse estudo mostrou que ele não causa uma dose única, né? Doses, assim, uma dose baixa, que é só momentânea, para você fazer a sequência rápida, isso não interfere no fator hemodinâmico desse paciente e não causa, ele não aumentou a chance desse paciente evoluir com suficiência de adrenal. É diferente do etomidato contínuo, tá, gente? Que aí vai sim ter interferência na insuficiência de adrenal. Por fim, a gente tem os barbitúricos, né? Que é o tiopental e o fentobarbital, tá? Que a gente usa muito mais no mal convulsivo e quando o paciente tem muita resistência à sedação, né? Então, ele é uma possibilidade de usar. Porém, ele tem muitos efeitos cardiovasculares. Normalmente, a gente usa tiopental, acaba precisando entrar com a nora, porque ela faz uma hipotensão enorme, ela dilata o paciente. Então, não é uma medicação, a gente usa em último caso, tá bom? E aí, o bloqueador neuromuscular, né? Que aí a gente tem algumas indicações específicas, que é a sequência rápida de intubação, a sincronia, e quando o paciente está muito agitado, que você já usou de tudo, ou que ele tem um risco de uma intubação acidental, e essa intubação acidental pode ser grave. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma cirurgia de reconstrução de traqueia, tá? Que o paciente fica entubado e, tipo assim, não pode perder o tubo de jeito nenhum. Se perder o tubo, você não consegue entubar mais. Então, nesse paciente, você vai deixar, com certeza, curarizado, né? O paciente, tipo, via aérea mega difícil, absurdamente difícil, né? Que ninguém conseguiu entubar, enfim, aquela coisa. Você vai deixar esse paciente curarizado, né? Paralisado, tá? Então, é esse tipo de situações que a gente pode pensar. Algumas coisas que a gente lembrar é que bloqueador neuromuscular pode causar as polineuropatias do paciente grave, tá? Ele aumenta o risco de fraqueza muscular, principalmente quando a gente tem associação com o corticóide,
e quando você usa mais do que 48 horas. Por isso você vai ver na UTI, com muita frequência, a gente perguntar quanto tempo faz que está usando Curare, e já começa a tentar tirar com o mais rápido possível, porque a gente sabe dos efeitos colaterais, e os físios não gostam desses efeitos colaterais, tá bom? Eu coloquei basicamente esses dois, que é a succinilcolina e o rocurônio, que é o que a gente vai usar com mais frequência, e muito mais o rocurônio do que a succinilcolina, mas só para a gente saber que existe questões. Succinilcolina tem a fasciculação, né, e bradisarritmias, né? Na fasciculação, para diminuir o risco de fasciculação do paciente, eles sugerem que você faça 10% da dose de rocurônio, de vecurônio, de pancurônio, para diminuir o risco de vasculação. O outro também que você pode fazer é a atropina no paciente que você vai fazer a sequência rápida de tubação e que você definiu para usar succinilcolina. A gente vai usar a atropina como pré-medicação para diminuir as bradiarritmias causadas pela succinilcolina, tá? E o rocurônio, tá? Que é o mais comum, que é o curare, a gente vai ter efeitos colaterais como aumento de pressão cardíaca, frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e você pode, a gente consegue antagonizar ele com o neostigmine. E por fim, já acabando aqui, eu vou mostrar para vocês o nosso protocolo. Então, vamos ver como é que funciona. Nós temos um paciente que está sedado, né, e intubado. Esse paciente, se ele estiver agitado, em risco de extubação ou perda de acesso, ele tá? Se ele tiver, eu vou fazer a contenção e vou fazer o bolus. E aí eu vou fazer a aplicação da escala de Comfort, tá bom? Se essa escala tiver maior que 17, como a gente falou antes, vai fazer a FLAC aqui, vai ver os sinais de dor. Se ele tiver com dor, eu vou analgesiar esse paciente e vou esperar. E vou ver se ele precisa que eu aumente essa sedanalgesia ou não, já que ele está sentindo dor ali constante, tá? Se a escala tiver menor que 17, ou seja, tá bom, eu vou ver se esse paciente está agitado, por quê? Ele tem avaliação, eu vou avaliar a sincronia. Ele está sincrônico ou ele não está sincrônico? Ou ele está assincrônico, desculpa. Se ele tiver sincrônico, né? Ele tá direitinho, ele não tem a sincronia, né? Ele tá indo tudo bem, eu vou para essa setinha aqui. Eu vou avaliar a sedação contínua conforme o comfort, então vamos dizer assim, que o comfort dele não foi 17, o comfort dele foi 11, foi 10, foi 9. Então significa que ele tá super sedado, então eu vou avaliar e vou ver se precisa reduzir. Só um pouquinho. Antônio. Não tem outro lugar para ficar. Diminua aqui, você tá atrapalhando a mamãe, tá bom? Não tem outro lugar para ficar, tá dormindo. Tá bom, então fique aí mais baixinho. E a avaliação da sedanalgesia contínua, conforme o Comfort B, então eu vou ver se vai precisar manter ou se eu vou deixar, ou se eu vou baixar, tá? Esse é um caminho. Outro caminho, né? Aqui o paciente não está com sinais de dor. Eu vou verificar se ele precisa de um ajuste da sedação. Eu preciso aumentar a sedação desse paciente, já que está muito agitado, agitado, né? Se o paciente tiver assincrônico, ou seja, ele está brigando com a ventilação mecânica, né? E o comfort dele está menor que 17, eu avaliei o comfort, mas ele está com a respiração alterada, ele está brigando com a ventilação, eu vou aplicar um bloqueador neuromuscular e vou avaliar ele em 10 minutos, tá? Lembrando que antes de usar, você vai avaliar o ajuste do ventilador, se tem secreção no tubo, né? E sempre antes de você fazer a escala, você vai vir para esse ladinho aqui, ó. Será que o paciente está com fome, tem sede, se está com a higiene inadequada, se a temperatura está elevada, se a posição está inadequada, se tem excesso de estímulos, se não está o cuidador ou o cuidador está ansioso, e isso, consequentemente, pode levar o paciente a ficar mais agitado. Por exemplo, a mãe que mexe muito no paciente, que fica trocando ele o tempo todo, fica estimulando ele o tempo todo, pode causar um desconforto para o paciente, tá? Então, a gente vai seguir esse fluxograma conforme a necessidade. Essas escalas, a escala de Comfort, ela vai ser aplicada a cada 6 horas. Então, 6, né? A cada de 6 em 6 horas, a gente aplica a escala de Comfort para ver, aí comparando o paciente. Não adianta aplicar a escala de Comfort uma vez por dia e nunca mais ver, porque não faz sentido, tá? As escalas, elas servem para ser constantemente reavaliadas, porque a cada escala de Comfort, eu vou avaliar se eu preciso manter aquela sedação para baixo ou para cima, né? O que eu vou fazer com essa sedação? Né?
Uma coisa que vai chamar atenção é, se o paciente precisou mais do que 3 bolos nas últimas 6 horas, eu talvez precise fazer uma sedonalgesia, aumentar a sedonalgesia contínua desse paciente. Porque se eu estou tendo que sedar ele o tempo todo, significa que aquela quantidade que tem ali não está sendo suficiente. Então, é melhor eu aumentar a sedonalgesia do que eu ficar fazendo bolos e causando desconforto para o paciente, tá bom? A escala de Comfort, a gente vai sempre aplicar de 6 em 6 horas, mas toda vez que eu fizer alguma intervenção no paciente, seja porque eu fiz um bolos da sedação, o ideal é que a gente faça a escala antes de fazer o bolos e faça a escala 10 minutos depois que eu fiz o bolos, para ver se o paciente vai precisar continuar usando essa medicação, se de fato, por exemplo, aquela quantidade de midazolam que eu fiz foi suficiente, porque digamos que eu fiz 0,1 por quilo, e aí o paciente continuou agitado. Aí eu vou fazer a escala de Comfort e vou ver que não mudou muita coisa. Então, em próxima dose, eu vou mexer, ou eu mudo a droga, ou eu aumento a dose. Então, isso também tem que ser analisado, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, me digam, mas basicamente a escala é essa. E fim. E o próximo evento é do dia 4/10, que é o meu aniversário. Acabou. Peraí. Oi, doutora Natasha. Muito legal. Adorei a ideia de fazer a apresentação no Canvas, viu? Acho que eu vou aproveitar nas próximas, quem sabe. A gente costuma abrir um tempinho para perguntas, né? A gente deu um pouquinho mais de 1 hora, mas acho que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá tempo ainda. Eu tentei acelerar ao máximo para a gente não ficar muito distante. Fala, Tetê. Desculpa. Boa noite, adorei a aula, só que eu, na verdade, estou com uma dúvida com relação à ketamina e o laringoespasmo, porque recentemente teve um treinamento no NEP e Fabrício, o anestesista, colocou justamente o manejo do laringoespasmo pós-indução anestésica, geralmente em centro cirúrgico, que é justamente uma das coisas que eu não tenho muito manejo, não acho que a maioria dos nossos pacientes. E uma das coisas que ele colocou como pilar de tratamento é o uso do Propofol em baixa dose. Ele colocou mais ou menos de 10 a 20% da dose, né, para reverter esse laringoespasmo pós-indução anestésica. E colocou a ketamina também como tratamento disso, 10 a 20% da dose da ketamina. Então, eu fiquei na dúvida aí, quando que essa ketamina está sendo a minha indutora do laringoespasmo e quando essa ketamina é o meu recurso terapêutico. Porque ele colocou, além do Propofol ou ketamina, o uso de um bloqueador neuromuscular para reverter esse laringoespasmo também em baixa dose, só que eu confesso que na hora eu até fiquei meio insegura, porque como o bloqueador tende a levar, né, mesmo nessa baixa dose, vai acabar levando a uma apneia, talvez acabe você tem que estar ali atrás e reentubar e tal, então eu não gostaria. Ou no mínimo com desse uma evento. máscara, né? Assim, Isso, máscara e exato. ambu para garantir até passar. Isso, então eu não gostaria dessa via, eu preferia a via da ketamina ou Propofol. Só que aí agora eu fiquei na dúvida, quando que ela recurso... Comparando, vamos fazer comparação entre ketamina e Propofol. Começar assim, entre essas duas drogas, antes de falar do laringoespasmo. Entre ketamina e Propofol, quando a gente vai fazer uma revisão dos estudos, o Propofol ele é melhor do que a ketamina, em termos de efeitos colaterais e em termos de rapidez de retorno do paciente. Então, assim, ele talvez é um pouquinho superior à ketamina nesse sentido, né? Quando eu quero algo rápido, eu quero resolutivo, eu quero rápido, eu quero que dure pouco tempo, que aí seria a ideia, né? Que a gente reverter um laringoespasmo, eu não quero que aquele paciente fique sedado muito tempo, eu quero que aquilo ali passe. Mas em relação ao laringoespasmo, o aumento da ketamina em relação ao laringoespasmo é nos pacientes que têm algum problema de saúde. Então, que seria, no caso, as doenças asivas, né, que seriam as síndromes gripais, e nos pacientes em que a gente tem a asma. O que é uma coisa muito interessante, porque a ketamina, ela é muito utilizada nos pacientes asmáticos, na sequência rápida de intubação dos pacientes asmáticos.
Aí você fala assim, Natasha, mas como que ela pode ser usada? Porque, ela é broncodilatadora, né? Eu ponho aspas, gente, porque a gente não pode comparar ela com a Aerolin, tá? Uma vez eu estava na residência, com a residente, ela perguntou assim, doutora, se ela é broncodilatadora, por que eu não uso ela nas crises de asma lá no pronto-socorro? Eu falei, meu Deus, não, porque você vai entubar os pacientes, né? Então, assim, ela não tem esse efeito maravilhoso que o Aerolin tem. Mas por que na sequência rápida da asma eu posso usar? Porque você vai curarizar o paciente. Na hora que eu curarizar o paciente, eu resolvo o laringoespasmo. Então, mas ela aumenta as chances de você fazer um laringoespasmo. E aí, na hora que eu faço um laringoespasmo, mesmo que eu curarize, eu aumento o risco dessa intubação desse paciente, né? Quer queira, quer não, você vai aumentar. Então, o aumento do laringoespasmo da ketamina no subgrupo de pacientes que têm IVAS, que tem histórica de um quadro agudo de IVAS e de crise asmática. Então, é esse subgrupo. Então, por isso que no paciente lá do centro cirúrgico, teoricamente, eu estou pensando num paciente rígido, saudável, que internou, vamos dizer, para fazer uma cirurgia uma apendicite, que não tem esse quadro gripal. Mas se ele tiver o quadro gripal, e você, na hora que fizer a ketamina para um laringoespasmo, você pode piorar o laringoespasmo. Deu para entender, Tetê? Deu sim, obrigada. Eu só não tinha entendido essa história do subgrupo. Obrigada. Mais alguém? Alguém tem dúvidas? Acho que não, né? Acho que não também. Acho que se ninguém mais tem dúvida. Carol, quanto tempo que eu não te vejo, Carol! Carol deu uma aula pra gente no ano passado, não foi? De lesão por pressão, né? Eu lembrei. Então, acho que é isso, gente. Se não tem mais dúvidas, perguntas, acho que a gente pode descansar. A aula vai estar gravada. Eu vou colocar no YouTube do CEP depois. E eu compartilho o link com a doutora Natasha. Ela compartilha com vocês. Pronto, gente. Obrigada. E se quiserem tirar dúvidas, alguma coisa depois, quem puder ler o protocolo, ele está na aba da qualidade, tá? Quem puder ler o protocolo, ele é rápido, são 3 páginas só, pequeno, para entender um pouquinho melhor, se familiarizar com o Comfort e se o pessoal da enfermagem tiver alguma dúvida, porque a ideia é que não fique só... As enfermeiras vão fazer de 6 em 6 horas, mas a gente tem que entender que, assim, o físio pode fazer... Se eu tiver... Eu vou aspirar uma criança, por exemplo, Lari está lá aspirando uma criança, aí eu digo, gente, ela está muito agitada, está muito aqui, será que está agitada mesmo? Aí você vai ver, entendeu? Eu consigo avaliar aquele paciente se de fato ele está aspirado ou não. Então... e é um protocolo muito interessante, porque se a gente conseguir botar em prática, quem sabe a gente não consegue produzir ciência com ele, artigo científico, porque a gente tem pouca coisa falando muito sobre o uso do protocolo em unidade de terapia intensiva. Tem um estudo bem interessante que mostra que apenas 50% das terapias intensivas do Brasil tem uso de escalas, e menos de 50, eu não lembro se é 40 e poucos, usam protocolos de sedação e analgesia, ou seja, é de fato uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas, né, a fazer. Então é isso, ó, beijo para vocês. E o bolo quero, viu? Segunda-feira eu tô lá, segunda-feira eu vou trabalhar só para ir comer o bolo. Beijo para vocês, tchau, gente. Tchau, gente. Bom descanso. Boa noite. Vamos ter que dar um bolo à Natasha, né, Natasha? De tanto Vai. comprar esse bolo, a gente vai ter que comprar um bolo para Natasha. Ainda quero desenhos, porque assim, ó, Halle ganhou Vamos ter que pedir bolinhas para o marketing. Tá. Halle ganhou bolo do super. Olha o ciúme. Tem um bolo amarelo. Um bolo amarelo com bolas amarelas. Ai, gente, tchau. Tchau, parabéns pela aula, Natasha. Tchau, tchau.